Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos ao Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Maria Clara Leal, estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Dora Gago sobre a literatura portuguesa no mundo pelos caminhos do comparatismo. Dora Gago é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, é doutora em Línguas e Literaturas Românicas, com especialização em Literatura Comparada pela Universidade Nova de Lisboa, e foi professora associada de Literatura na Universidade de Macau, onde também foi diretora do maior departamento de português na Ásia, e também foi leitora no Instituto Camões, na Universidade da República Oriental do Uruguai. Seja bem-vinda, Dora, é um gosto tê-la no nosso podcast. E aproveitar as vivências da Dora em Macau. Em outras entrevistas você menciona que carrega a influência de autores como Camilo Peçanha e Maria Undina Braga, que também são autores que conversavam entre as culturas ocidentais e orientais. E a partir de uma visão comparatista, de que forma esses autores portugueses e outros que a Dora queira mencionar desenvolvem e produzem essa interculturalidade e como a influência desses autores a marcaram e despertaram seu interesse. Muito obrigada. É para mim um grande gosto e uma grande honra estar aqui como convidada neste podcast, que acho uma iniciativa maravilhosa, e também aproveito para felicitar, porque sei que foi premiado há alguns meses. Muitos parabéns. Relativamente a Camilo Peçanha e a Maria Undina Braga, é verdade que sinto uma forte ligação que se intensifica devido à minha vivência também em Macau. O Camilo Peçanha viveu durante 25 anos em Macau, foi lá que faleceu, em 1926, e é lá que está sepultado, e teve um profundo interesse pela cultura, e também pela cultura, pela literatura e também pela arte chinesas. Numa primeira fase, Camilo Peçanha escreveu alguns textos em que mostrava uma atitude algo etnocêntrica e, de certo modo, também motivada por alguns estereótipos relativamente à China, que são compreensíveis se nós pensarmos que, nessa altura, portanto, por volta, no início do século XX, ele foi para Macau em 1901, não é? E foi um período muito conturbado e muito difícil para a China, em que o país se encontrava a viver um profundo declínio, um momento de grande decadência, motivado por uma série de fatores históricos, sociológicos, económicos, políticos. No entanto, o Camilo Peçanha foi esse apaixonado pela arte. Ele era colecionador de arte, dos mais diversos tipos de arte chinesa, e também organizou, por exemplo, com José Vicente Jorge, que era um sinólogo bastante prestigiado de Macau, um manual para a aprendizagem de chinês. Portanto, o Camilo Peçanha, ele aprendeu chinês, ele sabia pelo menos cerca de 3.500 caracteres ideográficos, e com isso ele traduziu poesia chinesa, traduziu, por exemplo, as elegias da dinastia Ming para português, que inicialmente foram até publicadas no jornal em Macau. Escreveu numerosos textos sobre a China, e então ele fez essa aproximação com essa cultura, com uma cultura que para nós acaba por ser ainda um pouco misteriosa, distante, não é? Depois há uma outra vertente do Camilo Peçanha. Para além de estabelecer essa porta com a cultura chinesa, ele também é o nosso grande poeta simbolista, o grande poeta simbolista, não só português, mas também de língua portuguesa, porque a sua influência estende-se para além de Portugal. Há também autores brasileiros, autores de outros países que beberam dessa influência. Portanto, ele foi considerado por Fernando Pessoa como um grande mestre, não é? Foi um dos grandes mestres da geração de Orfeu, de Fernando Pessoa, de Mário de Sá Carneiro. Por outro lado, ele foi também beber da poesia dos simbolistas franceses, como Baudelaire, como Verlaine. Então é uma figura que, no fundo,
vai fazer também essa ligação entre culturas, não é? Entre as diversas culturas, que depois também, de certa maneira, surgem filtradas pela sua poesia simbolista, não é? Nomeadamente a sua grande obra, a Clepsydra. Relativamente à Maria Undina Braga, ela viveu apenas em Macau durante uns 4 anos, foi uma mulher muito independente, uma mulher sozinha, que saiu de Portugal nos anos 50 para ir estudar para a Inglaterra, depois viveu em França, viveu em Angola, e Macau é um destino onde ela chega fugida de Goa. Maria Undina também alguém que olha com muita atenção para o outro e que tem uma atitude de grande abertura. E no caso da cultura chinesa, ela tem um grande fascínio também, não só pelo povo chinês, mas ela própria chega a certa altura a explicar que esse fascínio vem dos poetas chineses, nomeadamente dos poetas da dinastia Tang, que ela lia em inglês, em traduções inglesas, na biblioteca do Real Senado em Macau. Também a Maria Undina escreveu muita coisa sobre cultura e sobre literatura chinesa, nomeadamente no seu livro Angústia em Pequim. Aparece uma nítida homenagem a muitos dos seus poetas de eleição, como é o caso do Tu Fu, do Bai Juei, também escritoras chinesas, e há também uma grande preocupação relativamente ao estatuto da mulher na China. Ela escreve também muito sobre isso, sobre a condição feminina. Aliás, a Maria Undina, podemos dizer que é uma pioneira relativamente ao interesse pela condição feminina, pela situação da mulher no mundo, pela emancipação, por todas essas questões. E então ela escreveu realmente muita coisa sobre a situação da mulher na China, sobre escritoras chinesas que ela conheceu, que ela entrevistou. Também chamou a atenção para o facto de a obra da Maria Undina Braga, que esteve durante muito tempo esquecida, estar agora a ser reeditada pela imprensa nacional Casa da Moeda, e agora saiu muito recentemente o 2º volume desse conjunto das obras completas, que tem a ver precisamente com biografias femininas e com a escrita no feminino. Foi editado pelas professoras Isabel Cristina Mateus e Claire Williams, e nesse livro podemos encontrar vários ensaios de Maria Undina sobre a China, sobre a mulher na China e sobre escritoras chinesas. Então, posso dizer que foram 2 portas que se abriram para a cultura chinesa e também para o conhecimento de Macau, não é? Daí essa importância que estas 2 figuras têm tido para mim. Em 2020, a Dora lançou o livro Uma Cartografia do Olhar, Exílios, Imagens do Estrangeiro e Intertextualidade na Língua Portuguesa, onde propôs novas vias para olharmos para a forma que as ideologias e as fronteiras culturais nos moldam. Gostava que nos falasse sobre as preocupações que teve ao escrever esse livro e também sobre como a literatura pode contribuir para a perpetuação e para a desconstrução desses estereótipos culturais. Então, este livro, uma cartografia do olhar, foi, no fundo, uma síntese já de alguns percursos que eu tinha começado, sobretudo na área da imagologia. Portanto, eu trabalho com literatura comparada e a imagologia é um ramo específico da literatura comparada que trabalha precisamente com as representações do estrangeiro, com a imagem do estrangeiro, os estereótipos e todas essas questões. Neste caso, eu tentei fazer, sobretudo, uma interseção entre a imagologia e outros aspectos e outras perspectivas, como foi aqui muito particularmente o facto da literatura de exílio, portanto todas as questões que têm a ver com as migrações e com o exílio. Então eu juntei uma série de autores de literatura portuguesa
A esmagadora maioria, ou quase todos eles, à exceção da Agostina Bessa Luís, viveram a experiência da imigração. Portanto, entre esses autores está, por exemplo, Jorge de Sena, Ferreira de Castro, José Rodrigues Miguéis, também um autor algo esquecido. E depois a Agostina Bessa Luís, através, sobretudo, de uma obra em que ela fala de Macau, e de uma obra intitulada A Quinta Essência, centrada em Macau, e que acaba também por nos transmitir muito daquilo que é a cultura chinesa, onde há uma forte intertextualidade com o pavilhão vermelho do Zhao Chueqin. E depois há aqui também outros autores que também viveram essa experiência, mas que são praticamente desconhecidos em Portugal, como é o caso do Rodrigo Leal de Carvalho e da Fernanda Dias, que viveram em Macau e que têm as obras publicadas exclusivamente em Macau, não é? Daí serem tão desconhecidos, mas com obras que vale muito a pena conhecer. Depois, a estas teorias da imigração, das deslocações, nomeadamente à questão da exiliência do Alexis Nuss, não é? Que é aquele sentimento que ele defende que une todos os seres deslocados. Eu juntei também a intertextualidade, também relacionada com essa questão da deslocação, porque no fundo a intertextualidade acaba por se assumir também como uma forma diferente da alteridade, não é? Na medida em que abre as portas à outra literatura, não é? Portanto, a intertextualidade tem a ver com essa presença da literatura na literatura, e porque, no fundo, a literatura é toda essa imensa rede que ultrapassa todas as fronteiras, não é? E todos os tempos. Aqui, depois, eu tive também como objetivo salientar o humanismo que se desprende de todos estes autores, aliado a uma grande atenção ao outro, a uma grande abertura às outras culturas, aos outros países e às diferenças. E creio que isto acaba por ser muito, muito relevante na nossa sociedade atual, para já marcada por múltiplas migrações, por deslocações constantes, não é? Entre os países, e depois também onde se vê, por vezes, alguma rejeição à diferença e alguma rejeição ao outro, não é? Então creio que a literatura tem um papel muito importante no combate aos estereótipos. Um papel que cada vez se torna mais relevante no mundo que é muito manipulado pelo reino do digital, não é? Das redes sociais, de uma enorme superficialidade, onde, tal como diz o Byung-Chul Han, há uma expulsão do outro, não é? Tudo o que é diferente é excluído, não é? Como se isso vê-se um pouco nas redes sociais, não é? Portanto, as pessoas normalmente agrupam-se com aqueles que lhes são semelhantes, não é? E o Byung-Chul Han fala muito disso nesse tal livro que se chama precisamente A Expulsão do Outro, não é? Enquanto que as opiniões que são contrárias, não é? Os que são diferentes ficam de fora, não é? E creio que neste tal reino, não é? Tão dominado, em que vivemos atualmente, dominado pelo digital e por este culto de muito das aparências e das superficialidades, a literatura e a leitura de alguns autores é realmente fundamental. Recentemente, a Dora ganhou o prêmio, na 7ª edição, do Grande Prêmio de Literatura de Viagens Maria Undina Braga, da Associação Portuguesa de Escritores, com o livro de crônicas Palavras Nômadas. Primeiramente, muitos parabéns pelo prêmio. Obrigada. Esse livro se contextualiza em memórias de várias viagens e também nas suas experiências de ensino em Macau, na China, né, e no Uruguai. Em uma entrevista, mencionou que com este livro pretendeu partilhar momentos e aprendizagens ao descobrir novas realidades e universos diferentes. Pelo facto de estarmos aqui com uma autora portuguesa, com vivências em continentes e países e culturas tão diversos, poderia nos contar se essas experiências em outros países a conectam ou a distanciam de Portugal
E dentro desse contexto aqui de comparatismo, quais são as preocupações que a instigam para desenvolver a sua escrita? Para começar, eu creio que as experiências fora de Portugal acabam por aproximar de Portugal. Para já porque o que eu lecionei foi sempre, portanto, literatura, cultura e língua portuguesa, não é? Então esse é um ponto muito, muito forte. O que acontece e que faz com que nos consigamos ligar aos outros de uma forma muito, muito especial. É realmente um privilégio isto de se poder transmitir a nossa língua e a nossa cultura a outras culturas e a outras línguas que têm interesse nela, não é? Por outro lado, esta ampla paleta, não é, de vivências também acaba por trazer uma grande humildade, porque percebemos que o mundo é muito vasto e que há tanta coisa para aprender, há tanta coisa para descobrir, que acabamos por ter, no fundo, uma noção da nossa pequenez, não é? De tudo o que há. Depois, é também muito compensador ver quando as outras pessoas de outras culturas sentem todo este interesse, no fundo, um grande gosto, não é? Por aprender aquilo que nós queremos transmitir. Eu gostava de partilhar aqui duas experiências que eu considerei emblemáticas. Uma delas foi quando, em Montevideo, em 2002, eu dava um curso de literatura portuguesa. Muitos dos meus alunos, apesar de serem de licenciatura, já tinham outras licenciaturas e tinham uma cultura vastíssima. Então eu recordo-me que quando trabalhei sobre os Lusíadas e sobre Camões, a sensação deles foi de completa euforia. Eles entenderam Camões e os excertos que eu lhes dei dos Lusíadas como ninguém em Portugal, se calhar nenhum aluno em Portugal os entenderá, porque eles tinham uma bagagem cultural muito, muito, muito forte. Tinham lido a Eneida, tinham lido a Odisseia, sabiam versos de cor da Eneida e da Odisseia e tudo isso, e eles acharam genial o modo como Camões se tinha inspirado, não é, nas Odisseias, nas epopeias clássicas, e tinha com isso criado algo de tão novo, aplicando depois a toda a viagem e a todo, no fundo, a todo o percurso, não é, dos navegadores portugueses. Eles acharam simplesmente extraordinário. Então depois às vezes iam ao quadro, escreviam versos da Eneida onde havia semelhanças, eles sabiam os episódios onde se inspiravam e ficaram simplesmente fascinados, rendidos ao Camões, não é? E isto para mim foi uma experiência maravilhosa, inesquecível, e ao mesmo tempo eu aprendi imenso com eles, não é? Porque consegui ver os Lusíadas numa perspectiva completamente diferente, que para mim era completamente desconhecida, não é? E eu acho que isto é profundamente enriquecedor. E ao mesmo tempo expande-nos, mas aproxima-nos da origem, da matriz, não é? Da nossa língua, não é? Outra experiência também muito, muito interessante, até foi no Japão. Eu até tenho uma crónica nas Palavras Nómadas que fala sobre ela, e que se passou num concurso de eloquência. As universidades asiáticas fazem muito concurso de eloquência, em que os alunos têm os concorrentes têm um número reduzido de minutos para fazer um discurso sobre um tema qualquer, não é? E depois normalmente há prémios para os melhores discursos. Então eu assisti nesses concursos de eloquência em língua portuguesa a duas experiências curiosas. Uma delas foi no Japão, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, onde eu fui participar como júri. Eu fui um dos elementos do júri desse concurso, e foi muito interessante porque os alunos japoneses, que normalmente eram caracterizados por ser muito distantes, muito formais, muito frios, em língua portuguesa fizeram discursos altamente emotivos.
houve, por exemplo, alunos que falaram sobre um terremoto, o último terremoto que tinha havido no Japão, onde tinham perdido pessoas de família, onde tinham perdido amigos. Outros que falaram de relações difíceis com os pais. A aluna que foi premiada falou da questão do beijinho, quando fez um intercâmbio em Portugal, porque o beijinho para eles era uma coisa assim completamente estranha, não é? E ela achou muito estranho o hábito das pessoas em Portugal se beijarem. E depois, no final, acabou por achar maravilhoso, não é? Essa manifestação, maravilhosa essa manifestação de afeto, não é? Depois nós perguntámos a alguns dos estudantes se eles, na língua deles, teriam feito aqueles mesmos discursos. E eles disseram que não, que fazia sentido falar daqueles afetos em língua portuguesa, mas que se calhar na língua materna deles não teriam falado sobre isso. Houve também um outro caso que eu achei muito interessante. Esse passou-se na Universidade de Macau, também no concurso de eloquência, que também lá tínhamos, de um aluno chinês, em que, nesse seu discurso, assumia a sua homossexualidade através de um texto lindo, metafórico, sobre girafas e sobre a relação entre as girafas. E que foi também assim algo de extraordinário, não é? E algo que ele não iria fazer na sua língua, até porque continua a haver bastante preconceito, não é? Em relação a estas questões. Então estas foram duas experiências que me marcaram particularmente. Para construir as personagens, a Dora tem uma tendência de dar protagonismo a vozes marginalizadas, né? Como já mencionou aqui antes, por vezes ainda até tabus em Portugal. E a partir de temas como precariedade, a imigração e até a própria condição da mulher sozinha. Como são temas que eu também me deparo na minha investigação e que por vezes sinto falta de um aprofundamento de certas discussões na literatura portuguesa, gostava de saber como a Dora teve essa inspiração para escrever sobre esses temas e como sente, né, que essas questões estão a ser desenvolvidas em outros contextos culturais. Para começar, a questão feminina, não é, toca-me também a nível pessoal, não é? Somos mulheres, portanto, de certo modo, estamos mais sensíveis a essas questões, não é? Para além disso, também creio que é muito importante dar voz a quem não a tem, àqueles que são mais desfavorecidos, àqueles que não podem fazer ouvir essa voz, não é? E esse é também um ponto que eu sinto em comum com a Mariondina Braga, que também se preocupava muito em dar voz aos marginalizados e aos esquecidos e àqueles que não o podiam ter de outro modo. E eu creio que cada vez mais na nossa sociedade é importante que essas vozes se façam ouvir, não é? Relativamente às questões da emancipação feminina, por exemplo, sabemos que houve um avanço enorme, não é? Isso é inegável, depois de muitas lutas, mas também é verdade que esses avanços não são dados adquiridos, não é? E que muito recentemente nós vemos retrocessos. Eu fiquei, por exemplo, muito, muito impressionada, participei num evento na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, em novembro, e era um evento precisamente sobre a questão da violência, da violência sobre as mulheres. E nessa altura havia uma grande consternação, porque muito recentemente uma aluna da universidade tinha sido assassinada pelo ex-namorado. Foi realmente um caso trágico e muito chocante, porque tratava-se de alunos universitários, não é? Portanto, desconstruiu completamente aquela ideia de que estes problemas existem em pessoas com menos escolaridade, não é? Menos informadas. Não. As questões da violência doméstica, as questões da discriminação, também da própria precariedade, portanto, estão muito presentes na atualidade. Relativamente depois também a questões laborais, a questões de precariedade, nós vemos que cada vez mais parece que são inventadas novas formas de escravatura, não é? É o que está a acontecer. E penso que a literatura tem também um papel muito importante
para nos fazer pensar sobre estas questões, não é? Creio que tem que ser também um ponto muito, muito importante de reflexão. Curiosamente, entre as minhas alunas da Universidade de Macau, vindas da China, notava-se um grande interesse por questões que tinham a ver com o feminismo. Havia, por exemplo, um grande interesse pelas novas cartas portuguesas, das Três Marias. Inclusivamente, houve uma aluna minha que começou a fazer uma tese de doutoramento sobre as novas cartas portuguesas, sobre a representação do corpo nas novas cartas portuguesas, comparativamente depois a essa mesma representação na poesia de uma autora chinesa, da Yu Xinhua. Outra, por exemplo, que quis trabalhar, uma escritora brasileira, a Conceição Evaristo, que toca também muito, não é, nas questões da discriminação, da pobreza, e que essa foi numa tese de mestrado, e que ela depois comparou com uma autora chinesa, a Hong Ying. Portanto, eu vi muito esse interesse, sobretudo em questões que têm a ver com a posição da mulher na sociedade, nas alunas chinesas. Foi realmente curioso. Bom, então agradeço a disponibilidade da Dora. Foi ótimo estar consigo aqui nesse podcast. Muito obrigada, eu é que agradeço. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Dora Gago, investigadora integrada do CHAM, doutora em Línguas e Literaturas Românicas com especialização em Literatura Comparada pela Universidade de Lisboa, mestre em Estudos Literários Comparados e licenciada em Português e Francês pela Universidade de Évora. Foi investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Aveiro e na Universidade de Massachusetts. Também foi leitora no Instituto Camões, na Universidade da República Oriental do Uruguai, e autora de diversos livros, com destaque para Palavras Nômadas, de 2023, Uma Cartografia do Olhar, Exílios, Imagens do Estrangeiro e Intertextualidades na Língua Portuguesa, de 2020, e Imagens do Estrangeiro no Diário de Miguel Torga, de 2008. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.